Olha, se nós fôssemos, antes de responder, só um rápido comentário. Se nós formos ou fôssemos comparar, ainda que não possamos fazer isso, mas se nós pudéssemos comparar o, o conhecimento que hoje nós temos sobre o nosso passado e o nível de compreensão que nós temos sobre esse passado a partir do conhecimento que temos, se fôssemos comparar o que hoje nós sabemos e compreendemos com o que os nossos descendentes, as futuras gerações humanas, caso a vida continue, daqui a umas 5, 6 ou 7 décadas, talvez menos, o que os nossos irmãos que estarão vivendo no final desse século XXI saberão é muito diferente do que hoje nós pensamos que sabemos sobre o nosso passado. Há mais de 7.000 anos, a Índia era lotada de templos que adoravam Brahma ou Javé. São dois nomes de um mesmo ser. Brahma é chamado assim entre os arianos e passou a ser chamado na Índia porque a cultura ariana foi para a Índia. E Javé é um nome semítico, babilônico, judeu, mas é o mesmo ser. Portanto, uns 7.000 anos atrás, uns 5.000 anos antes de Cristo, a Índia era lotada de templos de Brahma. Então, a devoção a Brahma era total. Hoje, só tem um templo e ninguém vai lá. Porque a devoção foi substituída por Krishna. Os hindus hoje adoram Krishna, ao invés de adorar Brahma. A pergunta é, daqui a 70 anos, 60 anos, 50 anos, como é que isso vai estar? No campo da adoração, não tem importância. Mas, como eu falei, naquilo que nós humanos conhecemos e compreendemos sobre esses assuntos, os nossos irmãos lá na frente vão estar morrendo de susto, de pânico, desesperados porque, finalmente, a verdade vai estar posta diante deles e muitos dos que me escutam aqui provavelmente estarão vivos quando esse tempo chegar. Alguém do meu padrão cronológico é que não deve estar por aqui. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque as épocas, elas têm uma característica de poder determinar o que numa época é verdade e o que não é. Só que aquilo que numa época não é verdade, em outra época termina se transformando em verdade, e a verdade que antes se acreditava é que é a mentira da história. Então, assim, o conveniente é que nós, que vivemos o ano 2024, tenhamos absoluta certeza que a gente não pode ter certeza nenhuma. Essa é a única certeza que a gente deve ter, que a gente não pode ter certeza, porque todo o nosso conhecimento está bichado, ele é um conhecimento falsificado, foram narrativas falsas. E o pior desconhecimento que hoje nós, humanos, temos é exatamente em relação à figura de Javé. E o que é que diabos Javé tem de importante? Tudo. Ainda que essa importância de Javé seja a mais dramática e terrível que a gente possa comentar com os valores da nossa lógica, da nossa sensibilidade. Mas por que Javé é importante? Por que Brahma é importante? Porque ele é o demiurgo. E o que diabos é o demiurgo? É uma expressão na língua grega
que Platão, filósofo ateniense, e as pessoas da época, obviamente, conhecendo todo o rastro doutrinário do que até então se acreditava, e na época de Platão ninguém chamava esse conhecimento de mitologia. Chamar isso de mitologia é um erro mais recente, é uma burrice mais recente, porque isso não é mitologia, é algo muito dramático e tremendamente real. Mas na época, não a de Platão, porque quando Platão viveu, o contato entre deuses e humanos já não se dava abertamente, como alguns milênios antes de Platão. Mas, assim, na cultura grega, e a cultura grega vem de dois polos muito fortes e muito distintos, a Índia e do Egito, que são duas culturas anteriores à dos gregos. Então, essas duas culturas falavam de um criador caído, de um logos que havia feito algo e esse logos se transformou em algo menor, que é o demiurgo, que é uma espécie de um gestor de um caos ou um gestor de um processo que caiu na própria criação, caiu no próprio caos. Então, o conceito de demiurgo é o conceito referente à face do Criador caído na sua obra. Não é o conceito da face do Criador fora desse contexto, lá, onde ele residia antes de ter gerado uma faixa de realidade, uma matrix, e caído nessa faixa de realidade. E quando ele caiu, as mitologias dizem que ele perdeu a noção de quem ele era, parte do que ele era foi tragado por essa realidade que ele criou, chama-se isso colapso quântico, e ao perder a sua mente, a sua memória e a sua noção de eu não saber mais quem ele era e ter que criar uma nova noção de eu, esta nova noção de quem sou eu é que é o tal demiurgo, que é a face, se chama, em grego, de caos, na linguagem judaica de Javé, ou Jeová. Jeová é apenas o nome Javé no inglês elisabetano. Um momento em que se traduziu a Bíblia muito importante para o inglês, então o inglês da época da rainha Elizabeth se tornou a língua muito importante, o nome Jeová ficou muito conhecido, mas Jeová é o mesmo Javé, que é o mesmo caos, que é o mesmo Alá dos muçulmanos, que é o mesmo Brahma dos arianos e dos hindus. Este é o ser caído, este é o demiurgo. Só que antes de existir esse ser, antes de existir esse demiurgo, não existia esse universo no qual nós existimos, não existíamos nós, existia uma realidade pré-existente. E nessa realidade pré-existente, o tal ser que terminou criando a realidade onde agora nós estamos e nela caiu, quando ele vivia lá, ele não tinha nada de demiurgo, ele era só um cientista, também não era Deus, tem nada a ver com isso. É um cientista de uma corrente de seres que fatiavam suas consciências para melhor observar a realidade em que viviam, construir faixas de realidades, vidas temáticas, universos temáticos, enfim, mil e uma coisas fora do padrão da lógica humana. Então, esse criador anterior ao nosso universo, ele também tem muitos nomes. Só que a maioria desses nomes terminou sumindo nas mitologias porque era incompreensível. Mas só na mitologia ariana hindu se refere a esse ser como Brahman, não é Brahma, é Brahman, ou Prajapati, alguns o chamam de Ishvara. Nos livros que eu escrevo, eu chamo esse ser de Prabrajana, porque é esse o nome que o circuito de espíritos e seres que estão por trás desses livros e palestras que eu faço
que a gente chama isso de revelação cósmica, ainda que a revelação cósmica não seja nada disso que a gente está fazendo. A revelação cósmica são os fatos que estão acontecendo e que vão acontecer, e os fatos falam por si mesmos. Não precisa ninguém blá, 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 blá. Mas qual é o problema? O problema é que o ser humano foi tão condicionado a não conhecer as coisas e a não compreender as coisas. O ser humano foi tão mediocrizado a preferir crer que ser devoto e transferir para esse Deus da sua devoção, que não tem nada a ver com Deus, o poder dele resolver os seus problemas e, com isso, essa corrupção moral. Não, mas o nome disso não é corrupção moral, o nome disso é fé. Existe a fé decente, existe a fé adulta, existe a fé responsável e existe a fé esquisita, corrompida, absolutamente indecente. E o que diabos é isso? Nós humanos não sabemos fazer a leitura e quando a gente fala isso, fica muito chato, principalmente para quem fala, porque, obviamente, o nível de incompreensão sobre a questão é grande e é muito desagradável. Mas na hora em que eu rezo para Deus, para que Ele faça com que meu filho passe no vestibular, ou passe no Enem, ou passe nisso ou naquilo, num concurso, sem que eu observe que existem outros seres humanos que estão fazendo vestibular, Enem, concurso, e que tem pais e mães também desses seres humanos rezando para Deus, né? Mas na hora que eu digo Deus vai me atender, isso é de uma infantilidade, isso é de uma irresponsabilidade, isso é um insulto a Deus, porque você está, no fundo, dizendo que Deus vai fazer com que seu filho passe, porque é você que tem. E os outros pais e mães não servem para. Ou seja, é um tipo de. É um transtorno cognitivo, ou seja, é uma narrativa tão falsa da realidade, de como as coisas são. Mas as pessoas foram condicionadas a isso, e se você for dizer isso, as pessoas vão ficar chateadas e blá, 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 e blá, 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 como devem estar, alguns de vocês me escutando, pelo que peço desculpas. Mas, assim, quando a gente conversa com crianças, a gente evita conversar certas coisas exatamente para não ferir a sensibilidade das crianças. Mas quando a conversa é entre adultos, a gente pode falar mais abertamente, mesmo errando, sem a pretensão de estar certo. Qual é o nosso problema aqui? É porque no que se refere à questão de religião e de crença, todos nós somos infantilizados e somos crianças, então qualquer coisa que se fale é meio que escandaloso, é meio que doloroso. E mais ainda nessa época em que a gente vive, que tem os famosos haters, que são figuras que estão, alguns nos assistindo, imagina, não acompanho nada, mas sei como é que acontece. E assim, essas pessoas ficam, na hora que escuta a frase, já comentam, não conhecem bulhufas a respeito do assunto, mas já metem o ferro, saem batendo e escondidos atrás de um anonimato. Então, assim, são pessoas que não entendem nada do tema, não tem mais aquela condição de escutar algo, refletir e depois falar, não, já é na hora, vai metralhando, esculhambando, detonando. Então, assim, que tipo de relação nós estamos tendo na hora em que a gente aproveita os momentos da vida para, ao invés de buscar a verdade, de fomentar a reflexão, certo ou errado, né? A gente já está na baixaria. Então, essa baixaria, seja a dos haters, seja das classes dominantes da Terra, seja das pessoas que se acham melhor que outras, ou daqueles que se acham certos, ou detentores da verdade, quando há uma imposição. E esse é o problema das religiões impositivas. Essas religiões impuseram um tipo de visão ao ser humano, estragou o ser humano, que apequenou o ser humano, e o ser humano, além de ter ficado pequeno, criou uma visão menor ainda de Deus e apequenou Deus para ele caber aonde? No tamanho das ambições do ser humano.
que Deus vai me ajudar, porque eu sou maravilhoso, eu tenho prestígio, eu sei que ele vai fazer isso para mim. Então, assim, diante disso, fica difícil falar de conceitos profundos, desagradáveis, como é a questão do demiurgo, e como é a questão desse ser chamado Javé, ou Brahma, ou Alá, ou Caos, que é o mesmo ser, e de tudo que ele fez e não fez, como demiurgo. Mas isso é só a face B de uma história, porque a face A dessa história, que nunca foi contada direito, aconteceu antes da criação dessa face B, que é o conjunto de equívocos e problemas que ocorreram lá, ou melhor dizendo, o conjunto que ocorreu lá. Lá onde? Nessa espiritualidade pré-existente, onde essas figuras já existiam. Então, assim, dizendo de uma forma bem resumida, qual foi o plano desse ser? Isso está em aberto. Ainda que não se tenha nas mitologias o registro desse plano, mas se tem no âmbito das fofocas espirituais, e por isso a gente deve deixar esse tema em aberto, para que os estudiosos do futuro possam melhor observar esse tipo de situação, porque o que é que a ciência nos diz sobre a criação do universo? Algo um pouco intrigante. Em que sentido? Na hora em que não existia nada e surgiu a tal singularidade, que é o mesmo ovo cósmico que a gente já falou em outras lives, que tem a ver com a cosmogonia nos termos em que ela é apresentada nas mitologias antigas. A mitologia chinesa diz que não existia nada, alguém pôs um ovo, e alguém que pôs esse ovo caiu dentro do ovo, o ovo ficou ali, um belo dia explodiu, saíram 3 coisas de dentro do ovo. O Yin, o Yang e Panku, que é o criador caído no Yang, que é o tal demiurgo, é um outro nome para o demiurgo, só que na mitologia chinesa. Então, assim, a ciência diz que surgiu essa singularidade ou ovo cósmico, mas pouco importa. O que é que aconteceu na hora em que esse ovo cósmico ou essa singularidade, bum, explodiu? É o tal Big Bang. A ciência diz que existiam 3 tipos de partículas nessa hora. O nome partículas aqui não é muito bem empregado. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a velocidade da luz. Mas as revistas científicas, os livros científicos dizem existiam, entre aspas, 3 tipos de partículas na hora em que isso surgiu. Isso que, de novo, Big Bang, a explosão de um pontozinho que era menor que uma cabeça de alfinete e que hoje é esse universo gigantesco, ainda mais com o vizinho. Essas 3 partículas eles chamam de superluminais, de luminais e subluminais. Nós estamos falando aqui de quê? Da hora em que o famoso bóson de Higgs, que ganhou o prêmio Nobel, foi toda uma festa, que é chamada partícula de Deus pela ciência, entre aspas, surgiu. Por quê? Porque, segundo essa história, na hora em que houve essa explosão, misturando-se o que já havia com o que passou a existir, essas três tipos de partículas não existiam, só existia a primeira e a segunda. O que é o bóson de Higgs? É algo que passou a existir, fazendo com que essa segunda aqui, qual é a segunda? Seria a que se movimenta a velocidade da luz. O bóson de Higgs se agarrava com essa partícula, com esse tipo de quark, vamos assim dizer, e meio que fazia com que esse quark tivesse um tipo de massa para diminuir a velocidade dele e assim fazer com que essa partícula, ao invés de ser ou seja, ter a velocidade da luz, se tornaria uma partícula mais gordinha, então se deslocaria numa velocidade inferior à da luz, que se chama subluminal. Então, o bóson de Higgs fez com que partículas superluminais e luminais
só existiam essas duas, ou seja, partículas que viajavam se deslocam a uma velocidade superior à da luz e à da luz. O bóson de Higgs transformou algumas dessas partículas em subluminais e foi assim que surgiu a criação onde o demiurgo caiu. Por isso que isso aqui é matéria. Por isso que o demiurgo, Javé, tem um corpo material, só que antimaterial, porque é do universo vizinho. Então, compreendo. Essas três partículas, a luminal, a superluminal e a subluminal, nisso aqui reside um mistério tremendo. Por quê? Porque o bóson de Higgs, que tornou possível algo que é só energia, que viaja numa velocidade muito superior da luz, se transformar em matéria, ou seja, diminuir a sua velocidade de pulsação ou de deslocamento e se tornar material, então o bóson de Higgs é que criou isso. O que implica dizer que quem gerou essa criação, gerou o bóson de Higgs, porque essa criação só surgiu porque a energia foi trabalhada por uma ordem, por uma orientação ou pelo efeito de um observador e se transformou em matéria. Então, o tal bóson de Higgs fez com que a energia se transformasse nesse universo material e no vizinho que nós vivemos, e o demiurgo caiu dentro disso. O que implica dizer que as partículas subluminais e as luminais, ou seja, até o limite da velocidade da luz, seria o que se passa dentro do nosso universo até o seu limite. Mas aquilo que é superluminal, ou seja, que se desloca acima da velocidade da luz, também existe, só que está fora do nosso universo. Aí é que tem um pequeno problema. Rola uma fofoca que diz que os seres que vivem nessa coisa pré-existente, eles basicamente trabalham só com um tipo de realidade que, comparada com a nossa, é algo muito mais complexo e seria essa coisa de o que a gente chama de partícula superluminal. Mas como a ciência não pode provar que essas partículas existem, porque senão descobriria o mundo espiritual, a turma chama isso de táquions, que seriam partículas que se desenvolvem, ou melhor dizendo, se deslocam acima da velocidade da luz. Mas qual é a fofoca que rola? Que a mente de Prabhajina, ou do tal Brahman, ou seja lá como se queira pensar, aqui uma confusão do termo Brahman, porque Brahman seria também o Deus absoluto, e não só esse co-criador, mas isso é outra história. Mas vamos chamar esse cara de Prabhajina, antes dele ter caído e se transformado no demiurgo Javé. O plano de Prabhajina, que originalmente ele pensou com a sua mente, quando ele caiu na criação indevida, a ideia que ele teve original marcou-se nas partículas que agora, já que houve essa criação, nós que estamos aqui dentro dizemos que são partículas que continuam lá fora se deslocando superluminalmente, ou seja, acima da velocidade da luz. Qual é a fofoca? É que o que Prabhajina pensou antes da criação colapsar está registrado na memória dessas partículas. Se alguém disser isso aí é o futuro, aí é que o nosso problema se torna grande. Porque, sim, os táquions seriam partículas que, pelo tipo de velocidade em que eles se deslocam, eles não lidam com passado, presente e futuro. É um eterno presente, mas que para nós, questão do observador, situado numa realidade mais lenta, aquilo lá é o futuro, que ainda não chegou para a gente, mas só que o futuro já estaria ali marcado. Então, quando se pergunta se o demiurgo tinha um plano, a pergunta certa
formulada é: esse ser que hoje a gente chama de demiurgo, que é só uma face reconstruída depois da queda e a partir da podridão do que restou da sua mente. Mas esse ser, antes de ser o demiurgo, ele tinha um plano? Tinha. Esse plano estava correto? Não. Esse plano foi finalizado? Não, porque ele caiu antes de finalizar, na própria criação. Mas tinha um plano que não foi finalizado e que não estava correto. Esse plano, que não foi finalizado e que não estava correto, está marcado nos táquios, ou seja, é um futuro para o qual nós que estamos vivendo dentro da obra, nós vamos ter que ir em direção a esse futuro, nem que a gente não queira. Esse é um problema terrível, que é difícil de ser conversado. Pela primeira vez eu estou expondo nesses termos, só para deixar sementes para reflexão. Só que nós estamos indo na direção desse futuro, forçado por circunstâncias, guiados por mãos invisíveis, que faz com que as coisas aconteçam. Assim é, mas só que não é 100% exato. Por quê? Porque essa força invisível que mexe nos seres biológicos não é a força espiritual só, é uma força que vem desse universo vizinho, onde os seres que lá surgiram com doença mental. Então, de lá eles manipulam, mas eles não manipulam de acordo com o plano original, não. O próprio Javé, ou seja, o demiurgo, não é o executor do plano que a mente dele tinha antes da queda. Entendam. Esse é o X da história. Essa é a chave do problema. Os chamados desígnios de Javé, contra os quais o próprio Jesus disse: não vou cumprir, e Jesus chutou o pau da barraca e nós estamos só imitando o mestre, no sentido de mostrar para Javé que o plano que ele executou, até o momento em que ele se desfez, no ano 2021, estava absolutamente maluco e errado em relação ao que o eu dele, antes de ser esse demiurgo doente no qual ele se transformou, havia sonhado, havia planejado. E o próprio Javé desviou o sentido da sua existência enquanto demiurgo em relação àquilo que eventualmente estava já sonhado e planejado na espiritualidade. Esse é o aspecto número 1 terrível dessa história. Ficou sem comando. Qual é o 2? É que os amigos que ficaram lá na espiritualidade nunca entenderam isso direito. E como são muito puros, muito perfeitos, desculpe aqui o pleonasmo, muito belos, muito isso, muito aquilo, eles não sabem lidar com o problema que aconteceu, então eles não puderam ajudar. O que é que eles fizeram? Mergulharam dentro da obra, enlouqueceram juntos, e ninguém que restou lá consegue fazer nada. A única consciência crítica que estaria surgindo desse erro é isso que agora nós estamos chamando de revelação cósmica, mas isso não quer dizer que o que a revelação cósmica oferta está necessariamente certo, porque não pode ter essa pretensão, e é por isso que eu digo, desde o ano 1998, quando eu lancei um livro escondido em 1996 com pseudônimo, porque eu não queria aparecer. Mas me descobri, em 98 eu apareci, e desde então eu digo, eu não sei se os livros que eu escrevo, se as palestras que eu faço estão corretas, mas é uma tentativa de trazer um assunto, de resgatar um assunto perdido, porque se nós, com a natureza do ser humano, não tratarmos criticamente esse assunto, para que de dentro do caos a gente grite lá para fora: ei, entendam, é desse jeito. Ou seja, nós humanos somos aqueles que irão decifrar a realidade, ou seja, o tamanho do problema desta realidade. E a revelação cósmica é só um passo nesse sentido. Então, o plano do demiurgo existia. Estava totalmente desconectado da ideia que o eu dele teve antes dele cair e se tornar demiurgo.
de todas as espécies surgidas, nenhuma teve tirocínio e sagacidade para poder compreender todo esse processo e contar essa história com esse senso crítico, certo ou errado, que nós estamos tentando fazer, e isso chama-se revelação cósmica. Aí, por que é que Flávio Vale, eu e vocês, estamos aqui, nesse circuito, falando nesse tipo de assunto há tantos anos? Obviamente, há todo um projeto espiritual por trás disso, senão nenhum de nós estaria aqui, porque isso é uma loucura sem tamanho. Isso é muito complicado. Eu já ferrei com minha vida, não sei quantas vezes, tratando desse assunto. Passo a ser alguém desagradável para um monte de pessoas, entendo, não fico chateado com nada disso, mas assim, não é legal. Melhor seria se nós estivéssemos aqui tratando de coisas boas. Ah, que live maravilhosa, que assunto legal, estou me sentindo muito bem. Os assuntos aqui são para adultos. Então, assim, espero, Flávio, ter introduzido o assunto no âmbito do que você me solicitou, sobre quem é o demiurgo, a diferença dele para se algo dele já existia antes. E cá estamos nós, fica à disposição aí de perguntas que, porventura, queiram ser dirigidas.